Telescópio. Apoio cultural. Feijão Santo André, para o seu arroz com feijão ficar mais gostoso. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Stile, de coração para você. Bolsacreto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Boa tarde, Itapetininga. Começa agora mais um programa Telescópio, ao vivo dos estúdios da TVI para o canal 99 da NET e para o site tvitap.com.br. Repetindo, tvitap.com.br. Quarta-feira, 5 de junho de 2013, Dia Internacional do Meio Ambiente. Esta data que foi escolhida pela Organizações das Nações Unidas, a ONU, em uma conferência realizada no ano de 1972 em Estocolmo, na Suécia. Hoje recebemos aqui no nosso programa a ilustre presença dos grandes ambientalistas aqui de Itapetininga, conhecido aí por seus trabalhos realizados frente ao Rio Itapetininga, foi o vereador eleito com a bandeira do meio ambiente, Fernandinho Rosa. Fernandinho Rosa, seja bem-vindo ao programa Telescópio. Eu que agradeço, Maurício. Apesar de não estar naquele meu 100% de hoje, né? Não sei se é uma gripe ou sei o que eu estou passando hoje, justamente hoje. Mas o trabalho continua, nós estamos aí tentando desenvolver um trabalho digno para a cidade, agora com essa bandeira cravada na Câmara Municipal, na questão ambiental, e tentando aumentar os leques na questão social também, na questão da saúde, da educação. Logicamente que a missão nossa hoje é simplesmente ter uma qualidade de vida para a nossa cidade aqui, né? Uma reflexão no dia de hoje. Eu acabei de estar com o meu amigo Luizinho Moreira agora, recentemente, agora faz 20 minutos. Hoje de manhã já com vários contatos na questão da comemoração, que eu posso assim dizer do dia de hoje, eu vejo com tristeza ainda, mas é uma data muito importante para nós refletirmos a respeito da situação que nós estamos vivendo. Nós estamos hoje em um caos ambiental em que, se não for tomado medidas providências, até a última sessão nós cobramos do secretário Luiz Paulo da administração, estamos cobrando a administração para maiores investimentos para Itapetininga na questão ambiental, porque realmente as coisas estão muito difíceis, nós temos uma degradação que, se não for controlada, o prejuízo vai aumentando a cada mês que passa. Maravilha. Antes de darmos continuidade então, a esse bate-papo no Dia Internacional do Meio Ambiente com o Fernandinho Rosa, vamos aos nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já. Arquitetura arrojada e projeto paisagístico de encantar os olhos, o cemitério Jardim Vale da Paz possui 115 mil metros quadrados de área verde, templo ecumênico, carro elétrico, estrutura e serviços comparáveis aos melhores cemitérios do país. Cemitério Jardim Vale da Paz, um jardim de boas lembranças. Tá todo mundo dizendo que a Stile tem a moda que saiu das passarelas e tá arrasando nas ruas. Então vamos conferir os melhores looks que você encontra na Stile. Gente, por falar em look, olha esse aqui, ó, essa mini saia de couro vem com tudo e os spikes também. Nossa, arrasou! Não tem como não reparar nas botas de cano baixo e nos detalhes da gola, que é o que vai bombar, viu? É isso aí, pessoal. Tá na moda, tá na Stile, tá na rua. A Masterserv tem o orgulho de estar presente em obras de engenharia ambiental com o seu exclusivo sistema construtivo Bolsacreto. Imbatível em obras de drenagem urbana, mesmo na presença de água. Bolsacreto, iniciativas sustentáveis buscando a inovação tecnológica. Voltamos, Itapetininga, para mais um bloco do programa Telescópio, Dia Internacional do Meio Ambiente. Hoje com a visita do meu amigo Fernandinho Rosa. Por falar em Fernandinho, o Fernandinho está com uma exposição lá. Antes dele comentar um pouco sobre a exposição que está rolando lá na Câmara, né?
Vamos passar um vídeo, Fernandinho, uma entrevista que fizemos com você lá na Pois não, Câmara? eu queria agradecer a vocês por esse espaço e dizer que vocês estão sendo nosso braço direito na defesa do meio ambiente. A imprensa itapetiningana vem trabalhando com afinco e vocês, exclusivamente, uma equipe sensacional, através do Lalo, você, Maurício, e todos aqui, a equipe dessa casa, que realmente tem difundido muita questão da defesa do meio ambiente. Então, a gente tem que agradecer publicamente vocês todos, a todos os amigos de Itapetininga, a todos os companheiros que realmente estão embutidos nessa defesa ambiental, que não é fácil. Nós temos aí 39 anos de esforço na questão ambiental, mas ainda é muito pequenas ações ainda. São pequenas ações. Então, eu queria agradecer a todos de Itapetininga que defendem o meio ambiente, que estão enganjados nessa bandeira, que realmente é uma bandeira muito difícil, né? É uma bandeira que precisa muito investimento, é uma bandeira que precisa ter muita paciência e também inteligência. Maravilha. Tá no gatilho aí, produção, nosso vídeo? Nessa Semana Internacional do Meio Ambiente, nós da TVI estamos aqui na Câmara Municipal para conversar com Fernandinho Rosa, ambientalista e vereador aqui na cidade, que faz diversos trabalhos sobre meio ambiente. Fernandinho, essa semana é a Semana do Meio Ambiente. Na próxima quarta-feira comemora-se o Dia Internacional do Meio Ambiente. Como que foi a realização dessa exposição, dessa mostra que você chama de Meio Ambiente é Vida? Bom, nós estamos aqui hoje, eu queria até agradecer à Câmara Municipal por ter cedido esse espaço, a vocês da imprensa, falar de escrita, dos vereadores aqui dessa casa, das entidades que estão participando também junto com a gente, que é a Polícia Ambiental, a Sabesp, Estação Experimental, Condema, Câmara, Prefeitura, enfim. É mostrar um pouco de um pequeno trabalho que a gente desenvolve, que é a questão da conscientização ambiental. Então, essa exposição é fruto de um trabalho de mais de 25 anos, onde nós estamos aqui expondo mais de 70 fotos, né, entre mapas e informações para a população saber realmente como é que as coisas estão. Lógico, eu sou franco falar para vocês, as coisas não estão fáceis, falta investimentos, falta consciência, falta muita coisa ainda para se fazer em nosso município. Graças a Deus, ultimamente nós estamos batendo na porta do Judiciário, da Justiça, através do Ministério Público, para que realmente as coisas possam melhorar mais rapidamente. Hoje, só para vocês terem uma ideia, nós temos aí ações da questão do lixo, nós temos a questão das árvores, da questão do esgoto clandestino, das questões das áreas invadidas, das nascentes. Então, hoje, a força-tarefa, no sentido de combater a degradação, ela apesar dessas ações serem fortes, mas ela é muito tímida. Então, é preciso que as pessoas realmente tomem consciência de que jogar desde um papelzinho na rua, um toco de cigarro, isso vai estar prejudicando e vai alterando o quadro ambiental. Então, é necessário que a gente possa refletir nessa Semana Mundial do Meio Ambiente de tudo aquilo que realmente a gente faz. Por exemplo, você separa na sua casa o plástico, o papelão, o vidro? Não. Então, comece a refletir sobre isso, da importância disso, procure saber as pessoas que trabalham com isso, entregue esses produtos para essas pessoas. Isso é um pequeno passo que nós podemos fazer já dentro de casa. Fernandinho, nos últimos 10 anos, a preocupação ambiental ficou mais evidente na sociedade. O que você atribui a essa preocupação, esse carinho maior hoje da sociedade frente às questões voltadas ao meio ambiente? O que a gente percebe é o seguinte, há muito tempo, como eu volto a falar, esse ano está fazendo 39 anos que nós estamos trabalhando na defesa do meio ambiente. Parece que o curto espaço de tempo é muito curto, mas, infelizmente, como eu volto a falar, a falta de investimento, de uma política ambiental para o município, isso é fundamental. Nós estamos aqui hoje nas Casas das Leis,
fazendo alguns projetos. Nós fizemos em poucos meses já alguns projetos, criando o prêmio ambiental aqui nesse município. Nós criamos a Comissão Permanente de Defesa dos Animais. A nossa bandeira está cravada hoje na Câmara Municipal no sentido de dar mais um respaldo na parte de legislação para o município, né? Era um sonho nosso, esse sonho ainda tem muito que se fazer. Nós temos aí praticamente 3 anos e meio ainda para fazer uns trabalhos, preparar as entidades, preparar a população no sentido de que a gente possa realmente colaborar no sentido de brecar essa degradação que realmente vem vindo numa velocidade muito forte. Então, esse evento dessa semana aqui em Itapetininga, ele vai servir para nós fazermos uma reflexão de tudo aquilo que nós estamos fazendo de errado, o que nós podemos fazer para reverter. Amanhã nós estaremos com palestras aqui com algumas escolas e já se passaram nesses 15 anos praticamente de exposições que nós fizemos aqui nessa Câmara, mais de 25 mil pessoas. Então, nós estamos lançando a cada dia uma semente para que a gente possa reverter a consciência das pessoas, seja em pequenas coisas, mas que possam surgir grandes resultados para a nossa cidade, para a nossa população, que realmente nós estamos aí vivendo um período muito crítico. Falta de investimento no rio, nas nascentes, nos córregos, na coleta seletiva, né? São assuntos que para nós são de suma importância. Logicamente, respeitando as outras áreas que precisam de investimentos, mas a questão do meio ambiente é a questão da nossa vida. E quando a gente fala de vida, não tem preço. Vivo. Opa, deixa eu tirar o áudio. Essa campanha ela começou do Rio Vivo em 2004, quando nós lançamos na Câmara Municipal esse desafio, que seria, sem dúvida alguma, um desafio de transformar nosso rio de nosso maior riqueza natural, de ponto de vista estratégico, porque é dele que sai 450 litros de água por segundo e abastece quase cerca de 41 mil residências. E a água é fundamental para a nossa vida. Infelizmente, como a gente pôde acompanhar na matéria, e o que a gente está desenvolvendo, é que durante 10 anos nós fizemos um mapeamento da cidade de Itapetininga com todos os córregos, todas as cabeceiras de nascente, todas as quase nascentes. E ainda a gente está descobrindo algumas nascentes que as pessoas ligam, tem uma nascente no fundo da minha casa. A gente vai lá, faz a catalogação, mas você percebe que as coisas ainda são tímidas, né? E isso que nos preocupa. Porque nós temos aí um leque de problemas, né, no meio ambiente, e hoje a gente tem vários leques de problemas da cidade, da saúde, da educação, da falta de professores nas classes da rede de ensino, que chega a quase 50 classes sem professores. Nós temos aí o problema do hospital, que é um problema seríssimo, que vem rolando já há muito tempo e recentemente isso daí piorou cada vez mais. Nós temos aí o problema da limpeza pública. Nós não temos uma empresa hoje na cidade para fazer a limpeza, porque a empresa abandonou, foi embora, ela falou que não tinha condições, deixou tudo e a cidade realmente está um transtorno. Esses desafios, sem dúvida alguma, faz com que a gente possa se mover e transformar a nossa cidade no sentido lento. Infelizmente é lento, é tímido, eu volto a falar, porque não depende só de nós, né? Depende de todos. Você falou, Fernandinho, falou na matéria e acabou de repetir a questão de investimentos. Sim. Quanto hoje Itapetininga investe nas questões voltadas ao meio ambiente, você saberia dizer? Olha, no orçamento ainda é muito pouco. Tivemos com o secretário da administração para que realmente isso daí possa reverter. Hoje em torno de 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões, mas se você for ver a parte de limpeza pública, se for ver a questão de investimentos mesmo, de áreas verdes, de arborização, é muito pouco, não chega, acho que provavelmente, se não estiver enganado, 1 milhão, 2 milhões, para um orçamento de 300 milhões de reais. Então, você vê que realmente a necessidade de investimentos é muito forte, porque a questão ambiental, ela reflete na nossa vida. Queira ou não queira, ela está no dia a dia. Então, você sai, se levanta, você está respirando o tempo inteiro.
o ar aqui de Itapetininga. Uma das nossas lutas, e está sendo também uma bandeira, é de implantar aqui em Itapetininga um centro de monitoramento de controle para ver como é que está o ar. Então, uma estação de monitoramento do ar, que nós recentemente solicitamos ao governador, bem como a Secretaria do Estado do Meio Ambiente, no sentido de que nós temos que ter, sim, uma estação de monitoramento do ar para saber o ar que nós estamos respirando, da qualidade do ar. Você pega o centro de Itapetininga, hoje o volume de carros que tem, né, é enorme. Esse volume inteiro, infelizmente, com 75 mil veículos na cidade, nos últimos 2, 3 anos, se criou, não uma questão de crítica, mas criou uma confusão generalizada a questão do trânsito em Itapetininga. Até se, inclusive, nós estaríamos até pensando em um projeto de um rodízio para entrar no centro da cidade, para poder exatamente a gente desafogar um pouco, porque eu não sei se vocês sabem, mas a questão da poluição do ar, a principal fonte geradora que complica mesmo, ainda mais nessa fase que nós estamos entrando no período do ano, do frio e das queimadas, inverno e tudo mais, é uma questão que piora a questão da respiração das pessoas. As crianças, os idosos são os que mais são atingidos. Se você hoje fazer uma análise da questão das crianças hoje, vocês estão percebendo que de uma semana para cá o pronto-socorro quase que dobrou de número de atendimentos. E a tendência é ir piorando cada vez mais, né? Mas a questão da poluição do ar, ela é muito importante você ter uma estação de monitoramento para você ver como é que está o ar de Itapetininga, porque é lógico que você fala, não, você olha para o ar, não vê nada, não vê uma queimada, mas a poluição, ela é invisível que está vindo para cá. É preciso fazer essa estação para que se saiba, né, a qualidade do ar hoje que respiramos no nosso município. Eu vou muito mais além. Se eu tivesse condições, se nós tivéssemos condições, nós estaríamos implantando na divisa do município detectores de laser para detectar a poluição e a origem da poluição que está vindo para o município. Porque nós temos aí recebendo uma carga muito forte de São Paulo, de Sorocaba, e não é justo nós pagarmos por isso, um ar com impurezas. Eu acho que nós teríamos que ter sanções para cidades que emitem poluição. Eu vejo isso daí numa forma genérica, como é aplicada na Europa. Nós temos hoje na Europa informações e, graças a Deus, nós estamos tendo agora um acesso maior na Europa na questão ambiental. Eu tenho uma irmã que mora na Holanda e ela estuda questões de lixo espacial, poluição, estudo de ondas, propagação de ondas no planeta, e ela está sempre me passando informações da Europa. E está chegando, né? Devagar estão chegando essas novas tecnologias e também essa nova preocupação, né, com questões ambientais. Até aproveitando esse gancho, você foi o vereador mais votado da nossa cidade, com a bandeira do meio ambiente. Eu brinquei ainda esses dias com o Luiz Flávio, o dia que ele veio aqui, eu falei, nossa, meio ambiente antigamente não dava voto, né? Você falava que ele defendia, ninguém votava. Hoje mudou essa situação, o Itapetiningano está se preocupando mais com o meio ambiente. Quando nós começamos, em 1974, né, o nosso pai estava acabando de ser vereador e ia disputar um pleito para prefeito. E ele acabou ganhando em 1976 e assumiu em 1977. E lá eu já ficava aterrorizando ele, né? Que ele precisava fazer parque, precisava plantar árvore e tal. E foi indo até que em 1979 ele criou aqui em Itapetininga o Parque Ecológico do Mato Seco, famoso Parque Ecológico, hoje São Francisco de Assis, em que nós tivemos uma participação muito decisiva, né? Porque nós tivemos aí o senhor Arthur Castro Rodrigues, saudoso senhor Arthur, que nos ajudou, o senhor Clodoaldo Gomes, uma equipe fantástica como o Grilo, enfim, uma equipe que foi decisiva para a implantação desse parque. E que nós tivemos uma participação de ficar em cima do prefeito, no sentido de que realmente nós precisávamos de investimentos na área ambiental. Isso foi em 1979. Mas se nós pegarmos todo esse caminhar desses investimentos, você vê que Itapetininga estava estacionado. Então, quando eu falo que a luta para você implantar políticas públicas para desenvolver uma qualidade de vida é fundamental, porque o meio ambiente ele é o top.
Eu vejo isso, sempre tive isso. Estou aprendendo cada dia que passa, eu não sei mais do que ninguém. O nosso papel hoje é um papel, como eu volto a falar, que essa bandeira ela vem há 39 anos, mas eu nunca inspirei, politicamente falando, dessa área. Desculpe. Alguém que está assistindo você está ligando? Eu nunca. Parabéns. Não, desculpe, viu? Sinceramente, desculpe. Mas eu nunca explorei isso daí politicamente, e eu entrei exatamente na política para tentar fazer com que as autoridades tomem maior consciência do que nós estamos vivendo. Porque o Fernandinho está o tempo inteiro na prefeitura, o tempo inteiro nas autoridades, cobrando insensitivamente, no sentido que a gente possa melhorar a nossa vida. Agora, é lógico, eu vejo Itapetininga hoje com muito mal na questão ambiental. Falta vontade política para as questões ambientais, Fernandinho? Falta vontade política. Eu acredito que não só vontade política, mas eu vejo que a população ela tem que se interagir mais nessa questão. Ontem mesmo à noite eu vi um cidadão ali na expedicionária, na altura ali perto da Aparecida, eu saindo do serviço, e vi o cidadão com um papel de plástico de cachorro quente jogando no chão. Antigamente eu recriminava isso daí, chegava para as pessoas e falava, você não pode. Mas a última vez que eu fiz isso, a pessoa que estava jogando entulho veio com uma pá em cima de mim e eu tive que sair correndo. Entendeu? Então, logicamente que a consciência das pessoas é fundamental. Aquilo ali para mim ontem, Maurício, quando eu vi aquela cena, justamente a hora que eu estava passando, vendo ele jogar aquilo no chão, aquilo ali me doeu. Porque realmente a gente luta para divulgar a consciência das pessoas, no sentido de que as pessoas têm que ter consciência de que, desde, como eu falei, de uma balinha de papel que se jogue, vai ter uma consequência. Só que é o seguinte, quando a gente faz um trabalho do meio ambiente, eu percebo que não são todas as pessoas que estão antenadas com isso. Logicamente que a questão ambiental ela vem se difundindo e ela vem fazendo com que a sociedade comece a pressionar os políticos, né? Então, essa bandeira aqui, 44 anos que a gente teve de experiência nos bastidores da política e agora estando na política, cravando a bandeira do meio ambiente na Câmara, como um leque muito grande que vai da poluição do ar, da poluição das águas, da poluição do solo, da questão dos animais, da questão da coleta seletiva, da questão da saúde da população. Então, você veja que toda a sessão a gente discute alguma coisa ligada ao meio ambiente, e, logicamente, só não enfocando no meio ambiente. Hoje a gente tem aí o Fernandinho anda em todos os cantos da cidade, fazendo um trabalho de realmente... Você está envolvido, né, nas questões sociais. Sim, agora ainda mais. Questões. Mas é importante também ter alguém, né? Porque a gente sempre vincula políticos, por exemplo, fulano de tal é da educação, fulano de tal é da saúde. Mas talvez, acredito que essa é a primeira vez em Itapetininga, né, que tem alguém que fala... meio ambiente e o Fernandinho, é isso? Isso daí nos dá assim, uma certa combustão, um combustível. Ainda ontem, hoje, as pessoas, onde eu vou, as pessoas, nossa, me recebem super bem. Eu queria agradecer a todos aí que a gente conversa, que a gente está no dia a dia, percorrendo, dizer o seguinte, que a missão nossa aqui, do Fernandinho, para somar com mais um grupo, com tudo. Logicamente que eu recebo muitas críticas, né? Ainda mais agora na política, né? Eu não posso falar que eu vou trazer para fazer um sistema, como é um dos nossos projetos até o final dessa gestão do prefeito, implantar em Itapetininga os coletores de bituca de cigarro. Quando eu falei isso, dos mais de 120 requerimentos e diversos projetos que eu já apresentei na Câmara em 5 meses, 6 meses, quando eu faço um requerimento indagando sobre bituca, muita gente reclama, né? Hospital, eu sei que o hospital está com problema. Quando eu falo pedindo um portal para Itapetininga, são verbas diferenciadas como eu já falei outro dia aqui. São coisas que estão carentes na nossa cidade. Que é muito importante você fazer um portal para atrair as pessoas. Daí as pessoas falam, mas por que adianta você faz um portal? Aqui está um buraco enorme.
calma, minha gente. Eu acho que nós temos que ter um planejamento. Não adianta a gente querer mudar da água para o vinho as coisas no processo, infelizmente, político e mesmo da sociedade em si, ela é muito lenta. Mas se nós não investirmos, como eu vou falar, vamos supor, Tapetininga hoje, dos 300 milhões de reais de investimentos, eu diria que tem que ter uns 30 milhões no meio ambiente. Fernandinho, me permita cortá-lo, que temos uma ligação do telespectador. Pois boa não. tarde, quem está na linha? Eu abaixei por causa daqui, Rossi. Alô, boa tarde. Pacheco? Pacheco? Alô? Acho que caiu. Será que caiu? Acho que ele está na linha ainda. Só que a gente pede para Pacheco para baixar um pouco. Alô? Alô? Boa tarde, Pacheco. Alô, boa tarde. Ó, tô ligando aí para dar os parabéns aí pro Fernandinho Rosa. É o Pranches que tá falando, viu, Fernandinho? Quem? Pranches. Ah, o Pranches. Viu, Fernandinho? Oi, Pranches. Como é que tá você? Seguinte, já pensou se Tapetininga tivesse mais 50 Fernandinho Rosa? Seria bem melhor, né? Um abraço, Fernandinho. Um abraço pro Pranches, né? O Obrigado. Pranches aí que assiste o nosso programa aí. Obrigado, Pranches. Eu volto a dizer para você, eu sou instrumento da natureza e de Deus aqui hoje. Eu me vejo numa responsabilidade muito grande de lutar pela minha cidade, que eu amo, né? Hoje eu estou com 48 anos, eu quero ter ainda um pouco mais de combustível, né, para poder dar alguma coisa que eu sei. Logicamente que eu sei que muitos ciúmes acontecem, mesmo na Câmara eu vejo que alguns projetos eu tenho que direcionar, tem que retirar, porque chega um, fala, outro, mas é assim que funciona a democracia, né? Você falou em Câmara, aproveitando, você falou, tem um famoso projeto, eu gostei da ideia do IPTU verde, né? O que seria IPTU verde? Fale para a gente. Olha, o IPTU verde é o seguinte, nós estamos estudando junto com a Prefeitura no sentido do seguinte, que não cabe da iniciativa dos vereadores a fazer um projeto que vai dar algum custo ou vai mexer na lei orçamentária do nosso município. O IPTU verde consiste nas pessoas que realmente tenham, por exemplo, 1 metro quadrado, 2 metros quadrados de impermeabilização de solo, não seja uma casa que tenha só cimento, que tenha uma árvore na frente da sua residência, que tenha um sistema de captação de energia solar, de um sistema de implantação de água de chuva. Então, o IPTU verde seria uma contribuição que queria diminuir um pouco do orçamento do IPTU, né, das pessoas que realmente comprovando a existência de que realmente elas estão fazendo aí até uma casa sustentável, né, que realmente possa contribuir de alguma forma para o meio ambiente. Então, o IPTU verde ele vem a agregar. Eu acho que nós estamos ainda, sou sincero falar, que nós estamos ainda muito longe de conseguir esse IPTU verde ainda, porque não são todas as pessoas que admitem isso. Logicamente que a vontade de querer isso é muito grande, mas nós temos que convencer o prefeito que realmente é necessário, assim como nós temos que convencê-los de que muita coisa é necessária nessa cidade. E muita coisa não se foi feita, mas que nós temos que começar a pensar. Por que não? Por isso que nós estamos aqui. Nós estamos na Câmara debatendo toda semana questões diversas, mas a questão do IPTU verde é uma questão que vem contribuir, sinceramente, para a questão aí do meio ambiente, sem dúvida alguma. E as pessoas daí, consequentemente, teriam uma diminuição aí de 10% que seja no IPTU, para poder realmente... incentivo, né, Fernandinho? Para que as pessoas possam estar realizando trabalhos voltados ao meio ambiente, elas possam estar trazendo a sustentabilidade para o seu lar, mudando o paradigma, né? Hoje, igual você falou do quintal, hoje os quintais são todos praticamente asfaltados. Asfaltado. Né? E outra coisa que é interessante, você, tipo assim, as pessoas teriam que responder um questionário, né? Um questionário que dizia o seguinte... com todas a clareza de como a família trabalha no sentido de defender o meio ambiente. Seria encaixado nesse IPTU verde também, por exemplo, a família gasta quanto de chuveiro, toma banho em 2, 3 minutos, que é o ideal, ainda mais eu que não tenho cabelo, em 2 minutos suficiente. Dá risada, mas o tempo que leva. E outra, as pessoas têm que lembrar que cada vez que vai pegar um shampoo, um sabonete,
Posso mais ou menos falar o banho como tem que ser? Pode, claro. O banho você entra, liga, né? Deixa escorrer tudo no corpo, fecha e começa a ensaboar de cima para baixo, não de baixo para cima, porque você acaba trazendo de baixo para cima toda a sujeira que realmente acontece no dia a dia nosso, no descalço, quando a gente entra, acaba trazendo para cá. Então eu prefiro que trazer de cima para baixo, e daí você vai limpando, liga o chuveiro, dá outra enxaguada, e assim, eu acho que um banho de 3 minutos é o suficiente para nós, por exemplo, para mim. Agora, logicamente, para alguns, acho que seria o suficiente, o máximo tolerado, sim, 4 minutos. Na linguagem popular, chutando o balde, 4 minutos, tá bom, Fernandinho? Para escovar o dente, né? Você tem uma tática de colocar a já e ficar, e na hora que você abrir a torneira, se coloca e já fechar. Então, são coisas que ainda não são todas as pessoas. Do cotidiano, né? São coisas simples do cotidiano, mas que ainda não estão presentes nos hábitos das pessoas. Eu vejo ainda aí um avanço muito grande nas pessoas, porque eu percebo o seguinte, que a maioria das pessoas, principalmente as pessoas mais carentes, elas trabalham o dia inteiro e não têm aquele hábito de ficar se informando das coisas, e não tem livros, e não tem uma maneira mais adequada para você entender, porque ela só trabalha, levanta às 6 horas da manhã, chega em casa às 6 horas, 7 horas, faz a janta, volta. Então, quer dizer, o que nós queremos é que realmente a educação ambiental, através das políticas públicas de Itapetininga, agora nessa gestão, ela possa, sem dúvida alguma, atingir a consciência das pessoas, de todos, não de classes A, B, C, mas de todos. Porque, logicamente, a biodiversidade das coisas hoje, principalmente no nosso município, que tem uma área em torno de 15% de cobertura florestal, num município que tem aí a sua dimensão da questão ambiental em si, eu não sei, desculpe até, mas eu vou... Se alguém puder tirar aqui, eu não sei mexer muito no telefone, desligou. Tá, desculpe, viu? Imagina. Mas é assim, dizer que é o seguinte, que a consciência das pessoas, elas vão evoluir, porque do jeito que está vindo as coisas, a gente está vendo que a degradação está muito forte. E se realmente não for feito um investimento maciço nesse espaço agora de tempo curto, nós não temos mais que levar de barriga. Agora. Tem que ser agora. Então, para o próximo orçamento, nós estamos aí já brigando para que realmente Itapetininga possa ter um orçamento maior na questão ambiental. E eu vou dizer mais ainda. Itapetininga não está situada no governo do estado como uma cidade para receber recursos ambientais, pelo fato de nós estarmos aí, por exemplo, o lixo da cidade teve uma nota de 2 e pouquinho. Quer dizer, a famosa multa também. Da multa, que em torno de 50 mil reais por mês. Vou pedir licença para você para chamar o nosso primeiro intervalo. Tá bem. Daí a gente fala sobre esses problemas da cidade, que é a falta de coleta seletiva, que não temos, a questão do lixão aí que está nas discussões nos bares, nos táxis, todo mundo comentando aí. Você, telespectador, não saiam daí. Tá passando já com mais um bloco do programa Telescópio. Estava passando as fotos? Promoção Sua Mãe de Bem com a Vida. No mês das mães, fazendo um plano de saúde Unimed Itapetininga, você ganha descontos gradativos nas 3 primeiras parcelas, mais carência zero. Sua mãe merece esse presente. Unimed Itapetininga. Olá, quero convidar a vocês para que assistam o programa Universo do Bem toda terça-feira às 20h30. Aguardo vocês. Assista as reprises em horários alternativos. Universo do Bem. Apoio cultural. Unimed Itapetininga. Valorizar a vida é a nossa filosofia. A Masterserv tem o orgulho de estar presente em obras de engenharia ambiental com o seu exclusivo sistema construtivo Bolsacret. Imbatível em obras de drenagem urbana, mesmo na presença de água. Bolsacreto, iniciativas sustentáveis buscando a inovação tecnológica. A Associação Comercial de Itapetininga está oferecendo mais um serviço.
cartorioexpresso.com.br, um balcão de atendimento online que oferece os mais variados serviços de cartórios, facilitando a retirada de documentos referente a registros públicos. Solicite seus documentos de todo o Brasil e receba na sua casa ou escritório. cartorioexpresso.com.br, o seu balcão de atendimento a um clique. Mais um serviço da Associação Comercial de Itapetininga, a Casa do Empresário. Com arquitetura arrojada e projeto paisagístico de encantar os olhos, o cemitério Jardim Vale da Paz possui 115 mil metros quadrados de área verde, templo ecumênico, carro elétrico, estrutura e serviços comparáveis aos melhores cemitérios do país. Cemitério Jardim Vale da Paz, um jardim de boas lembranças. Voltamos, Itapetininga, com mais um bloco do programa Telescópio, hoje com a visita do vereador e ambientalista Fernandinho Rosa. Lembrando que o nosso programa é um oferecimento do Bolsa Creto, Plano Familiar Camargo, Lojas Stile e Café Santo André. Fernandinho, sabemos que uma das questões quando se fala no meio ambiente, quando se fala em sustentabilidade, é a coleta, a tão falada coleta seletiva, a separação, né, do lixo. Em Itapetininga nós não temos esse serviço de coleta seletiva, Fernandinho. Vocês estão trabalhando para isso? Quanto que isso é prejudicial para a cidade? Eu, enquanto estiver vivo, eu vou trabalhar com isso e com todos os fatores para ter uma vida melhor para nós de Itapetininga. Como eu volto a falar, eu estou muito preocupado, a questão ambiental não anda bem, nós precisamos investir e nessa oportunidade que nós estamos vendo, passando na nossa vida, em uma cadeira que eu fui eleito com muitos eleitores que acreditaram, que estão acreditando no nosso trabalho, e eu não quero decepcionar ninguém. Eu tenho aqui mais a agradecer publicamente a minha família, que tem me dado o maior suporte para que realmente isso possa acontecer, a minha esposa Márcia, os meus filhos, mas principalmente a minha esposa, que tem aqui o meu alicerce para poder sair de casa com vontade de trabalhar mais e mais e mais. É uma energia que a gente tenta ter, momentos de reflexões, de meditação. A vida do Fernandinho nos bastidores é uma vida muito difícil, ainda mais agora, né? Você veja bem, hoje na Câmara, a gente discorda de alguns vereadores, de alguns pontos de vista, mas isso faz parte lá do cenário democrático. Mas que a bandeira do meio ambiente nunca se teve tão presente na Câmara e hoje ela vem, de certa forma, contribuindo aí para a sociedade na criação dos projetos. Um deles, por exemplo, foi a criação permanente da defesa dos animais, direitos dos animais. Foi um passo muito importante, porque não porque está se discutindo leis agora sobre os animais. Nós temos aí no Congresso Nacional, para ser sancionado, um aumento dos crimes contra os animais, na questão aí que antigamente nós pagávamos só uma pena alternativa, por exemplo. Hoje a gente vai ter uma pena mais restritiva com relação aos crimes voltados aos animais. Mas a criação permanente dos defesa animais foi para abrir para a sociedade e a Câmara também, para que as pessoas venham até a Câmara para querer denunciar, para querer discutir essas questões dos animais na cidade. Nós temos aí mais de 60 carrinhos de cavalos que a maioria deles irregularmente rodando pela cidade. Nós temos aí quase 40 mil animais, entre gatos e cachorros na cidade, com problemas de superpopulação, que infelizmente você sai na rua hoje, você vê o cachorro aqui, outro no quarteirão, e gato, enfim. O que nós estamos também batendo muito e cobrando muito do Executivo é a questão do controle populacional dos animais. Hoje, Itapetininga, até o final do ano, tem uma projeção de 600 castrações. Minha gente, não dá. Olha, eu tenho cobrado muito do prefeito no sentido dos investimentos também nessa área ambiental. Por quê? Porque você veja bem, como é que você tem uma cidade com um excesso de população de animais? Nós temos aí um canil das entidades superpopulacional, com uma demanda de mais de 200 cachorros, e ainda tem pessoas querendo criar mais canil. Não, vamos parar, nós temos que usar a nossa inteligência. Nós temos que primeiro fazer uma política voltada ao controle desses animais. Então, teria que investir.
Puxa vida, eu fico pensando, você pegar 2 veterinários em um mês, 3 veterinários em um mês, 2 meses que seja, eu não sei qual que é o piso, mas que seja R$3.000, são R$9.000. Mais os equipamentos. Eu sou favorável até de nós termos um posto veterinário aqui, aberto para a população. Paulo, né? São Paulo abriu São Paulo. Então, essa foi já de uma bandeira que nós também já estamos solicitando da prefeitura para criar. Agora, infelizmente, na máquina administrativa, quando a gente chega e fala, nós precisamos de um hospital veterinário, a pessoa dá risada na nossa cara. Mas não sabem da saúde pública, não sabem da saúde das crianças, desses animais que estão sujando a calçada aí, e que a gente pisa, leva às festas, contamina a casa com as crianças. Então, é muito mais objetivo a nossa cobrança, que hoje a nossa cobrança, ela não é em vão, em nada. Todos os projetos que nós estamos apresentando são projetos de saúde pública, são saúde do meio ambiente em si, né? Fernandinho, tem uma pergunta aqui do telespectador, do Thiago Alcântara. Ele escreve assim: parabéns, Fernandinho Rosa, pela defesa do meio ambiente. Continue sempre e conte comigo. Aí ele pergunta: Fernandinho Rosa, temos a Cooperita em Itapetininga, que ela passa recolhendo os materiais recicláveis. Só que não é diário, às vezes ela vem, às vezes ela não vem. Eu queria perguntar para o senhor como ajudar a Cooperita e como fazer para que a coleta seletiva realmente funcione em Itapetininga. Vontade política. Vontade política e vontade de nós formarmos um grupo. Até a ideia nossa é poder se envolver na questão com os empresários e com o poder público, porque não é possível você ver uma cidade, por exemplo, lá na Cooperita. A Cooperita nunca funcionou adequadamente. Eu lembro quando nós fundamos a Cooperita, inclusive foi na Câmara, o Fadinho também teve uma participação importante na época, e a gente participou da criação dela, no sentido de que a gente tem que realmente ter o investimento. Não adianta você levando de barriga uma cooperativa, que nós temos aí 40 mil residências, e infelizmente nós temos aí um caminhão precário, uma prensa precária. Meu Deus do céu! Quando é que nós vamos acordar para a realidade? Eu venho fazer um apelo público aqui, nós não estamos mais para brincar, nós precisamos de investimentos. Olha, a cobrança onde a gente vai é a coleta seletiva, porque veja bem a questão de estratégia. Se você montar aí alguns bolsões de coletores de coleta seletiva, os ecopontos, mas assim, é um centro de coleta seletiva em pontos estratégicos da cidade. Inclusive, eu vi um esses dias, não sei se foi em São Paulo, que é até subterrâneo a caixa que você recebe o material. Então, veja bem, o que eu vejo? A prefeitura tem sim que fazer coleta seletiva em alguns pontos estratégicos de Itapetininga, porque a maioria das pessoas querem fazer, mas não consegue fazer e acabam se desanimando porque não tem uma cooperativa para pegar de terça e quinta. Já pensou? O que custa comprar 4 caminhões para a cooperativa? Não, eu falo que custa, porque veja bem. Pensando para a prefeitura. Não só a prefeitura, para uma terceirização disso tudo, ou um acordo entre empresários. Uma PPP, exato. Exemplo, né? Mas eu vejo assim, o que é você ter, por exemplo, 3 caminhões para atender a cidade, terça e quinta passa na sua casa coletando, você já separa, se faz uma educação, prepara a população. O poder público tem condição de fazer isso. Por que não fez até hoje? Eu acho que não é possível. Eu acho que nós estamos jogando a nossa inteligência na lata do lixo, me desculpe. Mas se nós começarmos a fazer... Mas dá para reciclar essa inteligência que estamos jogando. Exatamente, fora, né? Dá para reciclar. Por quê? Porque nós somos pessoas, seres vivos, nós estamos vivendo aqui e nós dependemos principalmente do que para sobreviver? Do meio ambiente. Do meio ambiente. Então, o meio ambiente é vida. E vem falar que o meio ambiente não precisa de investimento, vem falar que a saúde precisa de investimento. Só que no meio ambiente ela está acima, porque se você não tiver investimento na sua vida, você não trabalha, não se trata, você não come. E outros alimentos hoje, até recentemente nós estávamos na feira, nós estamos para fazer um evento aqui em Itapetininga sobre produtos orgânicos. Eu vejo assim, os produtos, nós somos uma região agrícola. O que a gente percebe é que a maioria dos produtos, principalmente o tomate, o pepino, esses produtos que as pessoas comem muito, eles são agregados de uma força sobrenatural de venenos e agrotóxicos, né?
Mas se nós começarmos a colocar uma política em cima dos agricultores, de diminuir a carga de agrotóxico, de diminuir ou então instruir os agricultores, como eu volto a falar, estava na feira conversando com uma senhora, é a única lugar para se comprar, é feito ali quase lá do Schimberg ali, né, para cá um pouco, perto onde era o centro de saúde, né? Tinha uma área, Adolfo Lutz, E eu vejo os meninos lá, conversei com os meninos, e aí, como é muito mais caro? Eu falei, não, é a mesma coisa. Agora, por quê? Porque nós temos ainda essa ideia de que para você não ter perda na agricultura, você tem que injetar veneno na planta para poder vender esse produto. Mas quem come esse produto somos nós, são nossos filhos. Orgânica. Vale salientar, Fernandinho, por exemplo, que a merenda escolar, não sei aqui em Itapetininga, né, mas a lei federal fala que o alimento orgânico tem que ser, né, tem que ser oriundo da agricultura familiar. E acredito que Itapetininga obedeça. Nós estamos aí para começar a fazer uma andança nas escolas públicas para ver a questão da nutrição dos alimentos das crianças. Eu quero saber como é que está sendo feito isso. Logicamente, eu pergunto, Paulo, mas você não sabe? Viu? Nós estamos atentos a hoje um ciclo de 16 horas por dia de trabalho e nós estamos atentos e cada dia é um problema ambiental que surge que você tem que tentar resolver. Nós fizemos uma ação agora recente aqui no Ribeirão dos Cavalos, em 500 metros nós coletamos quase 500 quilos de lixo às margens do barranco, entendeu? Então, quando a gente pensou que iria fazer praticamente 1 quilômetro em 3 semanas, nós demoramos um dia para fazer uma limpeza, porque o volume de lixo é muito grande. Então, se veja bem, tudo que se joga na cidade vem para o córrego. E, consequentemente, o córrego acaba sendo prejudicado com isso. Vou mais além ainda. A questão de esgotos clandestinos em Itapetininga, Maurício. É impressionante a quantidade de esgotos clandestinos que nós temos na cidade. Então, por exemplo, a gente está percorrendo vários bairros, todo dia a gente vai em 2, 3 bairros para ver a situação. O último bairro que eu estive, sábado agora, foi na Vila Palmeira, lá embaixo, na última rua, eu encontrei um absurdo do esgoto que foi causado... mas foi causado por quê? Não sei. Porque entupiu a rede de esgoto. Infelizmente, não todos, mas muitas pessoas jogam diversas coisas no vaso sanitário. Então, eu não vou aqui falar o que tanto, mas até short jogam, meia, pedaço de tênis. E acaba entupindo e você acaba tendo. Então, em cada 15, 20 dias, algumas pessoas dizem, Fernandinho, está vazando esgoto. A gente já aciona a Sabesp e fala, olha, está vazando esgoto, precisa desentupir. Então, nós temos hoje uma linha, tipo que direta, que as pessoas nos acionem e a gente aciona a Sabesp, né, que é responsável pela coleta de esgoto na cidade. Agora, logicamente que falta investimentos, falta. Eu, inclusive, tive essa semana com a equipe da Sabesp, eles vão aumentar aquele trecho de coletor da Vila Leonel, acho que Jardim Vila Palmeira. Então, qual que é o nosso papel hoje, Maurício? É no sentido de detectar os problemas ambientais da cidade e cobrar as autoridades. Agora, enquanto o Fernandinho estiver na Câmara, nós não vamos dar sossego para as autoridades no bom sentido. Logicamente, respeitando a burocracia que existe hoje numa licitação, para qualquer coisa do órgão público, mas cobrando, no bom sentido, aí uma melhoria para os nossos rios, para a nossa cidade, né? Fernandinho, nós tivemos foi ano passado, ano retrasado, eu não me recordo, aquela polêmica poda das árvores ali na Dr. Lobato, né? Sim. Daí o vereador Itamar aqui, ele parabeniza você a sua participação aqui no programa e ele pergunta se você já viu os cortes de árvores ali onde fica a Cooperita, na garagem das ambulâncias. Se você sabe se ali tem licença do Condema para esses cortes. Um abraço, vereador Itamar, que sempre assiste a gente aí. Itamar, eu queria dizer a você, a gente se conhece há muito tempo, você tem feito um trabalho positivo dentro da Câmara, no sentido de cobrar e justificar
o seu eleitor e também a sua experiência aí de melhoria para a nossa cidade, que é essa a nossa intenção, né, Itamar? Mas dizer o seguinte, está tudo errado a partir da urbanização. A questão aí, você vejam bem o sistema de poda que é feito, o sistema em V. Meu Deus do céu, nós temos aí em Itapetininga um problema seríssimo dessa questão da arborização. Por quê? Porque nós, infelizmente, no passado, fizemos aí um plantio de árvores que não são adequadas para o passeio público, por exemplo. A alegação da empresa é que o fio que passa de alta tensão sobre a árvore, ela vai trazer, pode trazer para a rede das casas e da própria empresa um prejuízo aí, num caso, por exemplo, de um vendaval, que muito constante hoje em dia, que nós tivemos recentemente, algumas árvores que caíram. Mas, Itamar, eu vejo sim uma sensibilidade sua no sentido dessa preocupação, porque, infelizmente, às vezes o que a gente percebe é que muitas vezes não tem. A empresa mesmo que faz o serviço, ela já tem um cronograma de solicitação via Condema para poder fazer as coisas. Essa exclusivamente lá da Cooperita, eu não cheguei esses dias para ver lá a situação, mas a gente vai checar isso daí para ver. Porque é o seguinte, o que nós queremos é fazer um planejamento da arborização. Nós temos aí um projeto pronto já, Itamar, da questão da arborização, inclusive delimitando para a população de Itapetininga as espécies que vão ter que ser plantadas na cidade. Nós temos aí um déficit ainda muito grande de árvores, né? Nós não temos ainda um estudo adequado para saber por metro quadrado, uns falam 9 metros quadrados, outros falam 6 metros quadrados de área verde por habitante, através de um estudo que é feito com áreas públicas, com praça, com as árvores da cidade e tudo mais. Mas quando nós começamos a estudar a arborização na cidade em 1990, né, lá nós já tínhamos aí um excesso de cibipiru numa árvore que foi plantada, mas que infelizmente acabou gerando aí e gera até hoje um conflito muito grande na fiação e algumas entupimento, porque é alta. Então o que nós vamos ter? Eu tenho certeza, Itamar, que nós estamos sim, através da Secretaria de Meio Ambiente, cobrando o sentido de que nós vamos estabelecer os critérios de árvores a ser plantadas na cidade. Eu vi agora recentemente, perto ali do Modesto, né, o cidadão me planta 2 palmeiras imperiais na calçada pública. Né? Por falta de conhecimento, talvez, dele. Nem é por maldade. Não, né? Por maldade, eu não estou condenando, mas o que precisa é uma política pública voltada à questão da arborização. Né? E nós já estamos prontos com uma lei, já um projeto pronto, Itamar, para que a gente possa realmente discutir essa questão da arborização, que é um dos maiores desafios do Condema hoje. Né? Fernandinho, para a gente fechar esse bloco aqui, eu queria perguntar para você que hoje nós temos 2 secretarias, né, na pasta do governo, que é a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria da Agricultura juntas. Isso não atrapalha, Fernandinho? A gente vê que outras prefeituras e outros lugares elas estão separando essas secretarias até porque possuem interesses distintos. Veja bem, é como a gente ouviu falar e sabe que, por exemplo, dentro do hospital você não pode fazer convênios com o IANSP porque tem que ser exclusivamente do SUS. Eu vejo isso também na questão ambiental dentro de uma prefeitura. Você não pode agregar 2 secretarias, apesar de ter um reflexo agricultura do meio ambiente, mas juntas, porque isso aí atrapalha os projetos, saber que é agricultura e meio ambiente. Então, teria que ser uma secretaria de meio ambiente sustentável, de secretaria do verde e sustentabilidade, quer dizer, enfim, isso daí é questão que o prefeito deva decidir isso daí ou não, mas eu vejo sim uma preocupação. Você já levou essa proposta para ele? Já conversou com ele a respeito disso? Olha, sempre a gente está cobrando a questão de investimentos na área ambiental e que a gente já conversou a respeito disso, a respeito de ter uma secretaria voltada para a questão ambientais e uma secretaria forte, né? Não uma secretaria que hoje a gente vê rachada no meio. Então, os investimentos que é para vir não vêm porque tem agricultura. Então, eu vejo um contrassenso hoje a cidade caminhar nessa questão de ter 2 secretarias em uma, né? Infelizmente, nós estamos vivenciando isso, mas eu espero que a prefeitura realmente e o prefeito tenham um bom senso no sentido de que realmente possa
buscar através de uma secretaria exclusiva para o meio ambiente, porque daí nós vamos ter aí e agregar até coisas que é da saúde, a gente pode trazer para o meio ambiente, coisas que é da educação a gente pode trazer para o meio ambiente, coisas que é da agricultura a gente pode trazer para o meio ambiente. Então, a Secretaria do Meio Ambiente ela vai ser um leque importante para quase todas as secretarias. Por quê? Porque através da Secretaria do Meio Ambiente é que a gente vai ter uma noção de planejamento territorial. Logicamente que a Secretaria de Obras tem um papel importante, mas a Secretaria do Meio Ambiente hoje ela é fundamental, né, para a questão da arborização, urbanização, planejamento territorial, questões diversas que ela vai dar uma luz para cada secretaria. Então eu vejo, posso ser condenado por aqui falar sobre isso e não tenho interesse nenhum de pleitear qualquer opinião, né? Secretaria. Vão pensar que eu estou falando aqui que tem que ter porque o Fernandinho quer fazer parte. Eu não vejo a todos os meus amigos, eu estou aqui de passagem, eu não sei o dia de amanhã, a gente está aí hoje, eu estou num dia muito terrível, estou passando um dia muito resfriado, com sintoma de alguma gripe, sei lá o quê, mas eu amanheci muito ruim hoje, e esse ar também. Então é o seguinte, a gente vê tudo isso como uma questão, volto a falar, de inteligência. O investimento numa secretaria, ela vem só a trazer benefícios, né? Porque daí nós vamos ter um corpo técnico, não desprestigiando o corpo técnico que está lá hoje, mas hoje tem uma mistura lá. Mas priorizando, né, somente isso, como um ponto estratégico, né? Por exemplo, coleta seletiva. Eu vou lutar por isso até o fim. Eu acho que a prefeitura tem sim que fazer a coleta seletiva, porque não dá mais para ir levando, como eu volto a falar, de barriga. Vamos plantar os postos de coleta, as pessoas vão vir trazer seu plástico, papelão, por quê? Porque nós vamos estar ajudando. Nós vamos estar ajudando a questão de você economizar energia, economizar árvore, economizar água nesse processo da produção, né, que você gera, por exemplo, para fazer um copo, né? Então você vai diminuir energia, água, matéria-prima que vem da natureza e, consequentemente, você vai ter um valor agregado muito mais do que as pessoas, infelizmente, pensam hoje, que não investir em certa coleta seletiva vai ter prejuízo para a cidade. Os políticos precisam parar e pensar que coleta seletiva é um ganho muito importante e é um dos principais cobranças em todas as cidades mundiais hoje da população em cima do poder público. E por isso que nós vamos bater em cima da coleta seletiva, porque não dá essa administração passar sem implantar a coleta seletiva. Esse é o ponto de vista do Fernandinho. Fernandinho, deixa eu chamar os nossos apoiadores culturais. A gente volta depois dos nossos apoiadores culturais hoje com esse bate-papo sobre meio ambiente e sobre os problemas relacionados a essa questão aqui na nossa cidade. Voltamos já, não saia daí. Tá todo mundo dizendo que a Stile tem a moda que saiu das passarelas e tá arrasando nas ruas. Então vamos conferir os melhores looks que você encontra na Stile. Gente, por falar em look, olha esse aqui, ó, essa mini saia de couro vem com tudo e os spikes também. Nossa, arrasou. Não tem como não reparar nas botas de cano baixo e nos detalhes da gola, que é o que vai bombar, viu? É isso aí, pessoal. Tá na moda, tá na Stile, tá na rua. Olá! Se você gosta de moda, você não pode perder o programa TVI Fashion. É todo sábado, às 14h30. Conto com você. Assista as reprises em horários alternativos. TVI Fashion. Apoio cultural. Stile, de coração para você. Aleixos Restaurante, o melhor restaurante por quilo da cidade. Comida caseira com sabor inigualável. Venha nos visitar e experimentar as delícias que preparamos para você. Aleixos Restaurante, 3273-2014, Avenida José de Almeida Carvalho, 1165. Correio de Itapetininga. Um jornal independente com muita informação e prestação de serviços, além do maior caderno de classificados gratuitos da região.
Jornal Correio de Itapetininga. O leitor em primeiro lugar. Novos abrigos e ônibus da empresa Nossa Senhora Aparecida. Faça chuva ou faça sol, de dia ou de noite, nosso objetivo é cuidar bem de você. Empresa Nossa Senhora Aparecida. Voltamos em Itapetininga para mais um bloco do programa Telescópio, hoje com a visita do vereador e ambientalista Fernandinho Rosa. Nós temos um vídeo, Fernandinho, que é do WWF. Não, acho que esse, vamos ver qual que é, mas ele fala sobre a preservação do meio ambiente, da Carta da Terra e tal. A gente vai passar para o nosso telespectador, depois a gente Carta da Terra, nós assinamos a Carta da Terra em 1992, na Rio 92. Sim. Nós assinamos essa Carta da Terra. Tá no gatilho o vídeo aí, pessoal? Não era esse. Então, tem um vídeo que surgiu na internet, até tem um aí que é impressionante, que está na... praticamente dobrou, né? Em 2 bilhões, nós estamos hoje mais de 7 bilhões de pessoas, 9 bilhões de pessoas, 10 bilhões, batendo os 10 bilhões de pessoas num planeta que hoje as riquezas naturais chegam a faltar hoje na mesa de muitos países aí. Nós temos vários países com pessoas passando fome. Isso não dá para admitir. Aproveitando o gancho desse vídeo que passou, um abraço para o Leandro Senalara, que é um amigo jornalista que estudou comigo lá em São Paulo. Ele faz uma pergunta para você, Fernandinho, ele fala assim, qual será o peso do meio ambiente nas eleições de 2014? O peso do meio ambiente nas eleições do ano que vem ela vai ser bem decisivo na análise que eu faço. Por quê? Eu tenho um certo receio de que essa questão da bandeira do meio ambiente ela possa ser usada politicamente por muitas pessoas nesse momento como publicidade. Então, as pessoas têm que ter consciência, conhecer o trabalho do candidato, das pessoas que vão ser candidatas, do que ele faz realmente, não só no momento da candidatura dele. Porque, veja bem, eu volto a falar, o meu maior receio, com 39 anos de experiência, ainda muito pouco que eu tenho, mas é dizer que eu não quero que realmente o meio ambiente possa ser contaminado por hipócritas, por demagogos, né? Que infelizmente é o que a gente vem percebendo agora nos últimos, de um ano para cá, algumas pessoas tentando tirar proveito e usar do meio ambiente, usar da defesa dos animais para poder, por exemplo, sobressair politicamente. Então eu vejo o seguinte, que a gente tem que analisar o candidato do seu perfil, da sua trajetória, no sentido de que ele realmente faz. Ele tem interesse... Não adianta chegar na hora da eleição, ir lá plantar uma árvorezinha, bater uma foto lá numa reserva. Não. Você tem que fazer uma alta análise da pessoa, realmente se o candidato trabalhou, no que ele fez, no que ele buscou, enfim. Mas eu não estou falando nos últimos anos, não. Porque muita gente já está de olho, né? A Marina Silva, né, trouxe muito essa bandeira do meio ambiente para a política. Ela difundiu bastante, né? Fábio Feldman também foi outra Só que pessoa tem muita gente ainda querendo surfar nessa onda aí, né, Fernando? Eu vejo um aumento das pessoas a agregar essa bandeira ainda, né? Infelizmente, nós não podemos também deter a democracia no sentido das propostas que as pessoas vão fazer daqui para frente, né? Eu só sei que o Fernandinho nunca usou da política para fazer o meio ambiente. Pelo contrário, foi o meio ambiente que colocou na política, porque realmente eu vi que realmente não dá para ficar sem uma pessoa lá no parlamento, sem uma defesa da nossa vida. Essa foi a minha proposta de sair na política. Eu não gastei
sequer só em propaganda e não tive cabos eleitorais, não tive... A nossa luta, ela vem sendo forte a cada ação que a gente entra na justiça, a cada bairro que a gente vai e tenta resolver, como a da Vila Palmeira, foi resolvido, foi obstruído lá aquele cano e agora não estava vazando esgoto mais no Ribeirão. Agora, tudo isso, Maurício, é uma questão das pessoas começarem a perceber, né, e analisar já dos candidatos aí que vão ser candidatos no ano que vem. Nós temos aí mais de um ano e pouco aí para a eleição do ano que vem, né? Mas dizer o seguinte, que eu vejo uma preocupação dos aventureiros que querem ter proveito do meio ambiente. Isso eu não concordo. Pode ter certeza. Temos umas fotos também que o Fernandinho trouxe para a gente aí, produção. Pode passar para a gente comentar sobre alguns trabalhos que ele fez relacionados ao meio ambiente em Itapetininga? Vamos ver quais são as fotos que a gente... Tá eu deixei um monte de CD, acho que vão ver, eu não sei qual Algumas dessas fotos estão lá na exposição da Câmara? Lá, eu acredito que sim. Nós temos mais de 5.000 fotos. Qual que é o horário que o pessoal pode estar lá visitando? Das 9 da manhã às 18 horas. E eu queria só alertar que foi prorrogado mais uma semana a exposição, a 13ª Expoeco. A exposição ecológica, quando nós implantamos as exposições ecológicas no município, saúde, a gente começou a fazer essas exposições em 1990. Eu me lembro até hoje que a primeira ia ser um desafio para mim, porque até então ninguém falava assim meio ambiente. E quando nós fizemos a exposição com fotos, eu gosto de tirar muita foto, sabe, Maurício? Então eu sou uma pessoa meio vidrada em fotografias, né? Eu tiro foto e antigamente eu gastava 600, 700 reais. Até meu pai, se estiver assistindo, ele sabe bem disso, minha mulher. Eles ficavam loucos, porque eu gastava tudo em fotografia, porque eu ia tirando foto e colocando na mídia. Eu sempre gostei de trabalhar na mídia e como eu estou aqui hoje, no sentido de que eu estou falando a mesma coisa que eu falava lá atrás. Eu não mudei a minha bandeira. E o meu pensamento é a mesma coisa. Só que o que nós queremos é despertar a consciência das pessoas de que não jogar um toquinho de cigarro na rua, um papelzinho, um carro com o motor desregulado, um carro com o pneu careca, isso daí, no seu movimento, ele acaba soltando e emitindo para o ar nosso, como eu estava falando do trânsito nosso. Está caótico o trânsito aqui, a poluição aumentou muito aqui no centro da cidade. As fotos estão no gatilho aí, produção, para a gente falar das fotos? Aí... O que é projeto de... Programa Jovem Aprendiz Rural. São crianças que trabalham no meio ambiente, né? E que é um trabalho muito importante que desenvolve, né? Esse é falando das árvores, né? Agora, vamos ver as outras fotos. Então, todos esses temas, que eu não sei se percebe. Essa foto, essa cratera fica ali no bairro do Porto, ela está sendo recuperada, né, ao longo do tempo, mas foi uma fenda que abriu, que é o Grand Canyon de Itapetininga, né? A gente, quando era criança, eu vinha lá de cima, caía lá de cima, uma altura de 15 metros, caía cravado na areia. E chegava até minha cintura. De vez em quando vou fazer um rapel lá. Essa área parece que foi vendida agora recentemente para Batavo, se não me falha a memória agora, essa área aí também. Que a Batavo é atrás. Então, da exposição, né? Já foi, acho que, de uma outra exposição que nós fizemos, né? Não é dessa? Não é dessa. Embaixo ali nós temos ali a questão do Carlos Botelho, que é um parque que a gente visitava muito antigamente. Há 20 anos atrás, quando a gente entrava no parque, ia até lá o miolo do parque, era um desafio, né? Porque eu ia com máquina fotográfica, a gente entrava dentro da mata e realmente esse daí é um trabalho de estação de tratamento de esgoto, que a Sabesp Paranapanema, tem diversas cidades que foram mostradas aqui na nossa região, que uma das cobranças que nós tínhamos quando foi colocada a lagoa de tratamento de esgoto aqui em Itapetininga, num investimento de mais de 10 milhões, era exatamente isso, porque nós estávamos jogando muito esgoto a céu aberto e daí a Sabesp ela foi de certa forma, judicialmente, se não me falha a memória, ela acabou sendo obrigada a fazer a coletor de esgoto.
E isso foi muito importante para a nossa cidade, né? Nós temos ainda muitas cidades do interior do estado de São Paulo que falta ainda, né? Tratamento de esgoto mais detalhado. Mas esse é o rio Itapetininga embaixo, aquele também na altura do... Esse embaixo? Esse embaixo é o rio Itapetininga. Você fez essa foto que o rio está serpenteando a mata? Eu queria agradecer alguns amigos que sempre me levam a dar uma volta de avião por aí, o Camarguinho, né? Vários amigos que, de vez em quando, o Manuel... E essa foto é do rio Itapetininga. Ele deveria ser assim o rio inteiro, né? Infelizmente, nós temos aí dos 189 quilômetros, 183 quilômetros de rio, nós temos aí 24 quilômetros ainda de falta de mata do lado direito e 23 do lado esquerdo. Nós conseguimos, desde 2004 até agora, quase aí 9 anos, plantar somente 3.000 árvores. Por quê? Porque a maioria dos proprietários, eles não querem se responsabilizar em manter aquela área plantada no combate à formiga. Nós não podemos obrigar a pessoa a plantar árvores, sim, e sim deixar aquela árvore e aos poucos ela vai se recuperando. Que seria, no caso, no rio Itapetininga, 50 metros a largura que você tem que preservar. Porque é o seguinte, até o pessoal falou, a nova legislação mudou para a questão de largura de rio? Não mudou. Até 10 metros, 30 metros. De 10 a 20, daí vai 50 metros. Entendeu? E bem lembrar de quando o rio ele sobe e forma um alagamento sobre isso, essa zona de alagamento sempre vai ser considerada a zona de APP. Entendeu? Então, as pessoas não podem construir. Nós temos aí um caso seríssimo, que já houve decisão do Tribunal de Justiça com relação a um local que existe um aglomerado de ranchos. Vai dar o que falar, foi mandado derrubar todos os ranchos, ainda não foi tomada a decisão ainda na prática, mas já tem decisões para mandar destruir os ranchos. Agora, sempre a gente está tentando conscientizar, não construa. Eu vejo aqui em Itapetininga, alguns lugares que existem casas até com piscina a 2 metros do córrego. Nós temos a empresa sendo construída a 1 metro do córrego. Nós temos alguns comércios que usam da área de preservação permanente para ganhar dinheiro. Eu não concordo com isso, sabe, Maurício? Eu vejo isso daí uma falta de respeito. Fernandinho, vou ter que chamar aqui mais um intervalo, chamar mais nossos apoiadores culturais. Não saiam daí, voltamos já com mais um papo aí com o Fernandinho Rosa sobre meio ambiente. Aleixos Restaurante, o melhor restaurante por quilo da cidade. Comida caseira com sabor inigualável. Venha nos visitar e experimentar as delícias que preparamos para você. Aleixos Restaurante, 3273-2014, Avenida José de Almeida Carvalho, 1165. Oi, Fofi! Todas as terças e sextas e domingo, programa Pratos e Papos com Neta Bueno aqui na TVI. Estaremos juntas, eu, você e eu. Aguardo você, Fofi! Pratos e Papos. Apoio Cultural Kiko Gás, imediatamente em sua casa. Ligue 32710280. Itapa, Shopping do Padeiro, www.itapa.com.br. Tatá Parafusos, aqui você encontra tudo o que precisa. Todeskine, a gente ama mudar com você. Tá todo mundo dizendo que a Estile tem a moda que saiu das passarelas e tá arrasando nas ruas. Então vamos conferir os melhores looks que você encontra na Estile. Gente, por falar em look, olha esse aqui, ó, essa mini saia de couro vem com tudo e os spikes também. Nossa, arrasou. Não tem como não reparar nas botas de cano baixo e nos detalhes da gola, que é o que vai bombar, viu? É isso aí, pessoal. Tá na moda, tá na Estile, tá na rua. Novos abrigos e ônibus da empresa Nossa Senhora Aparecida. Faça chuva ou faça sol, de dia ou de noite, nosso objetivo é cuidar bem de você. Empresa Nossa Senhora Aparecida. Saiba o que de fato acontece.
O jornal Folha de Itapetininga há 43 anos vem informando tudo o que acontece na nossa cidade e região, com rapidez e agilidade, construindo um jornalismo de alto nível, sério e imparcial. Ligue 3271-1576, faça sua assinatura e receba em casa o jornal mais completo da região. Saiba mais pelo site www.folhadeitapetininga.com.br. Folha de Itapetininga, o jornal de fato. Voltamos da Itapetininga para o último bloco do programa Telescópio, hoje com a visita do meu amigo Fernandinho Rosa. Fernandinho, uma das questões que mais está em voga aqui em Itapetininga é sobre a poluição dos ribeirões do Chá e dos Cavalos, né? Cabe a quem despoluir esses ribeirões? A prefeitura, a Sabesp? O que está acontecendo? Um empurra para um, outro empurra para o outro? Na verdade, existe uma ação que nós provocamos há mais ou menos uns 3 anos atrás, já detectando todos os pontos de Itapetininga na questão dos esgotos clandestinos e esgoto in natura. Nós estamos acompanhando esse processo, mas já foi feito um levantamento com apoio, inclusive, da CETESB, que também foi oficiada através do Ministério Público, que oficiou para a CETESB, oficiou para a Sabesp, oficiou para a Prefeitura para tentar uma solução. Esse inquérito ele está em andamento, tá? O que nós temos feito é rodado os ribeirões para detectar a saída de água pluvial, que infelizmente é onde que vem os esgotos clandestinos e que cai diretamente nos 2 ribeirões. Então, o que acontece? Muitas residências, muitas pessoas estão interligando o esgoto na água pluvial, né? Infelizmente, a gente está agora no Jardim Leonel nós tivemos com a presença da Vigilância Sanitária e com a equipe técnica da Sabesp, e eles estão fazendo estudo, entrando dentro da tubulação para detectar de onde vem vindo o esgoto clandestino. Então, é um assunto que está pegando nos bastidores. A gente tem toda semana acompanhando esse trabalho. Precisa decidir isso meio que rápido, né, Fernando? Para que não aconteça com o Ribeirão do Chá e com o Ribeirão dos Cavalos, como o Rio Tietê lá em São Paulo. Senão daqui a pouco vai estar totalmente poluído e aí fica mais caro ainda. Tanto é que nessa última limpeza que nós fizemos, eu fui o único que entrei dentro da água, porque ninguém queria entrar. Ninguém tinha coragem? Ninguém tinha coragem. E realmente, eu via muitos focos de alguns esgotos, por exemplo, aquele esgoto que vem na saída lá da Estrada Velha de Tatuí, passando o olho d'água, do lado esquerdo, tem muitas casas que não tem o coletor. E nós pedimos na ação o coletor ali, na Vila Nastre, onde mais nós pedimos? No Jardim Folgaça. Tem ali no pé da Vila Piedade. Na Vila Célia, que Célia. não tinha, e que agora existe um estudo também, a gente está tentando melhorar ainda mais a Vila Célia. No final lá da Carolina não tem esgoto, nós estamos também, acho que vai abrir uma licitação para que realmente esse inquérito que está na Justiça, está aberto para todo mundo lá, no Dr. Dalmir Hadadish, que se alguém quiser ir lá para acompanhar e ver essa questão dos esgotos, está tudo no Ministério Público. Então, tudo que a gente encontra de irregularidades, a gente já aciona a Sabesp, porque eu não sou daqueles. E eu fui muito no passado, e quando via uma empresa poluindo, né, eu chegava e ficava bravo, e já denunciava e ficava aterrorizando. Hoje não, hoje o que eu faço? Não adianta a gente brigar. Eu vejo isso e eu aprendi na minha vida. Eu vou até a empresa, falo que eles estão tendo um problema, aciono os órgãos competentes para tentar, se hoje em dia, isso eu estou falando há 30 anos atrás, né? Hoje em dia não, se a empresa tiver, ela é atuada mesmo, né? Mas não, eu só estou comentando com você que eu cheguei a um ponto de tanto atormentar as empresas da região e as pessoas que cometiam um crime. Eu fui ameaçado várias vezes já, até de morte, por causa disso. Você falou em ameaça, o que aconteceu também da relação do lixo eletrônico? Existiu assim, na verdade isso foi o seguinte, nós começamos a fazer o lixo eletrônico, a coleta de lixo eletrônico em Itapetininga em 1999, quando nós lançamos o projeto Ecopilhas.
E, graças a Deus, esse projeto ainda está até hoje. Até ontem eu recebi uma caixa lá. Agora, todo dia que eu saio da minha residência, tem uma caixa de pilha, de notebook, de aparelhos eletrônicos, bateria, enfim. Mas eu não reclamo disso, né? Mas o que eu percebo é o seguinte, a falta e a carência da coleta, por exemplo, de lixo eletrônico é muito grande aqui em Itapetininga. Eu me lembro quando eu cheguei a coletar só de pilha, mais de 5 toneladas de pilhas aí em 13 anos de coleta, com o apoio das empresas que me ajudavam, que eram a Real Foto, o Kenji, o Fotolab, enfim, todas as lojinhas Princesa, que era a Princesinha que tinha lá no José Bonifácio, eu me lembro muito bem disso. Então, várias pessoas me ajudavam a coletar e eu levava tudo para minha casa. E daí chegou um tempo, começou as pessoas me ligarem que queriam descartar televisão e sucata de computador. E nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu comecei a coletar também algumas peças, né, de rádio e tudo, para não deixar, porque a pessoa, vou jogar. Eu falei, não dá para deixar o pé. Tanto é que eu cheguei a um ponto na minha casa em que a minha família estava achando que eu estava ficando louco, não é possível, né? Com um monte de lixo, tudo armazenado, e eu vou dizer, né, com tudo estocado adequadamente, né? E acontece o seguinte, que quando houve essa logística para levar o lixo eletrônico embora, houve um problema, que eles só levaram as pilhas e a sucata de televisão e computador ficou em casa. E daí a gente acompanhando isso, tudo mais, na época eu me lembro bem que a cooperativa até da cidade, eu comentando com a cooperativa, eles simplesmente falaram para mim que se quisesse eles poderiam reciclar. Eu falei, mas como é? Você tem condição de reciclar? Não, nós vamos ter, a gente ajuda você. Eles tiraram cerca de 600 quilos, acho que 600 quilos, era um pacote de televisão, porque realmente eu não tinha de colocar, e essa falha da logística, quando a gente fez um pacote de coleta de lixo eletrônico, falhou. E eles se prontificaram, então, a coletar isso. E na verdade, nós somamos aí com quase 5 toneladas de pilha, com mais as lâmpadas fluorescentes, com mais as sucatas e tudo mais, quase 8 toneladas e meia, até hoje, de coleta de lixo eletrônico. A gente, infelizmente, não teve êxito de implantar ainda a coleta de lixo eletrônico na cidade por falta da vontade política da prefeitura. Eu espero que esse governo possa sim implantar a questão do lixo eletrônico, porque é uma cobrança insaciável. E onde eu vou, pessoal, tem uma televisão aqui onde eu ponho, tem o resto do computador, toda semana as pessoas me cobram isso. E agora não custa nada para o poder público coletar isso daí, desmontar esses aparelhos, né? Até reaproveitar. E reaproveitar. Então, o que eu volto a falar, o investimento na área ambiental, ele tem que, de 3, de 4 milhões, passar para 30 milhões. Agora, como nós vamos fazer? Nós vamos ter que se virar. Nós vamos ter que arrumar um jeito, atrás de projeto, fazer projeto, enfim. Então, o lixo eletrônico é uma situação federal, exato, estadual. Então, essa questão do lixo eletrônico, eu vou até dizer aqui para algumas pessoas que chegaram até a criticar, dizendo que eu não consegui 8 toneladas e meia de lixo eletrônico, eles tiveram participação. Eu não venho aqui para defender o meio ambiente, para dizer que eu faço tudo sozinho. Nós trabalhamos hoje em uma equipe, e a minha principal equipe é a minha família, que me ajuda e me dá o suporte para aguentar essa barbaridade que existe em nossa cidade, desse descaso no meio ambiente, e que nós estamos aí para cobrar. Então, eu não estou aqui para dizer que eu faço tudo sozinho. Algumas pessoas me criticam, dizendo, mas você faz, não avisa, porque isso, eu falo, viu, eu não consigo entender como as coisas acontecem. Eu estou indo de acordo com as coisas que estão acontecendo. Lógico, tenho um planejamento? Tenho minhas metas? Tenho. Nós temos quantos projetos hoje que o Fernandinho toca? Se eu for contar aqui no dedo, dá mais de 10. Como é que eu consigo? Eu falei, Deus me dá força. Eu venho falar para vocês aí que alguns que me criticam e acham que eu faço isso para aparecer, ou sei lá o que acho. Eu não estou aqui para brincadeira, eu estou aqui para fazer as coisas sérias. Para você, para o seu filho, para o seu neto, para todos nós. Então, eu estou tranquilo com relação à minha consciência, dos meus atos e de tudo que eu faço para o benefício. Agora, não me venha com ameaça como alguns estão me ameaçando aí ultimamente. Então, com isso daí, eu sou contra a pressão política, a pressão de pessoas, de alguns, né?
de alguns, porque a maioria são pessoas boas, mas tem pessoas mal intencionadas e que às vezes ficam querendo tirar vantagem aí de algum prefeito, que infelizmente acontece. O nosso programa está chegando ao fim, já? Mesmo com a gripe, né, a minha gripe e a sua gripe também, eu nem percebi passar. Me fala com um assunto gostoso assim, você vai. Eu adoro falar sobre o meio ambiente, eu sou apaixonado. E eu tenho duas questões para a gente fechar esse programa de hoje, né? Queria convidá-la a vir outras vezes, falar que a porta da TV está aberta para você. Um prazer. E as duas questões são referentes a Itapetininga, uma sobre o meio ambiente, a outra eu vou fugir um pouco da pauta, que é um assunto que está na cidade e todos estão preocupados. Eu vou começar com o meio ambiente, que é a questão do trânsito de Itapetininga. Sim, caótico. Infelizmente, nós temos aí uma preocupação, porque o que a gente percebe é que no período de pico, das 11h30 até meia-noite, tem certos pontos que você não anda. Olha, aquela rua ali, descendo o Correio, que a Silva Jardim, Saldanha Marinho, com a Barbosa Franco, sim. Pelo amor de Deus, os carros estão chegando na Lopes de Oliveira ali. Lá na Quintino, aquele semáforo que eu vejo um contrassenso, e até nós estamos pedindo para que realmente seja reestudado ou retirar. Os carros estão chegando quase lá, perto do posto. Eu já vi lá perto, eu já peguei perto do posto, eu já fiquei ali 8 minutos para chegar até o farol ali, depois esperar mais 2 minutos e 25 segundos. Então nós vamos ter que tomar aí uma decisão, ou rodízio, ou alguma coisa. Alguma coisa tem que ser feita. Não dá mais para ficar esse volume, incentivar o transporte coletivo, incentivar a andar de bicicleta. Alguma coisa ao poder público tem que incentivar a população para que ela reveja essa questão de uma pessoa pegar o carro e cruzar a cidade e todo mundo pegando um carro, 75 mil veículos. Já pensou? É um caos. E nós vamos sim rever essa situação e cobrar. Tendo novidade, traga para a gente aqui. Com certeza, com certeza. E a última questão, Fernandinho, é sobre o Instituto Varte, né? Que hoje não administra mais o nosso hospital regional, segundo informações da imprensa. Então, nós, da TV, estamos recebendo inúmeros e-mails, as pessoas ligando, perguntando para a gente se o atendimento está normal, se o que está funcionando, o que não está funcionando, né? E a gente muitas vezes não sabe o que responder. Sim. A gente está em contato também, tentando falar com o Felipe Tibes, até que se você puder dar um toque para ele, dar uma entrevista para a gente esclarecer para a população que apenas saiu o Instituto, mas que está tudo funcionando normal. Como é que está? Veja bem, ainda ontem nós tivemos checando as informações e realmente o Instituto provavelmente fica até dia 30 de junho agora. Ele não vai cumprir, foi a decisão dele de não querer mais ficar aqui em Itapetininga, né? Agora, logicamente que a questão de um mês atrás, nós solicitamos uma audiência pública para debater o nosso hospital, foi a nossa autoria essa audiência pública para saber alguns problemas que realmente estavam acontecendo no hospital. Eu vejo o hospital hoje um caos, infelizmente, ainda, porque nós temos 11 leitos de UTI, nós temos aí um pronto-socorro com muita coisa para se fazer ainda, como berçários. Eu vejo uma situação de criar um berçário, de aumentar o CMUTI, neonatal, neonatal. Logicamente que foi melhorada a questão da maternidade, para desafogar um pouco a situação. Mas eu vejo o seguinte, muita coisa a gente tem que se fazer ainda na saúde. Eu vejo que a falta de um pediatra, por exemplo, no posto de saúde, eu acho que tinha que ter 2 pediatras, assim como eu queria que tivesse pediatra no Mesquita e também na Vila Regina. Que o período da tarde, das 18 até as 10 horas, 80% das consultas, quem passa por lá são crianças. Então, a necessidade de investimento na área da saúde é muito grande. Agora, o que a gente percebe também é que a falta de profissionais também é muito grande. Pediatra, principalmente, você não tem pediatra para trazer. Agora, quanto ele tem que ganhar? O pediatra quer vir ganhando os seus 4, 5, 6 mil reais. Então, quer dizer, a gente vê com uma preocupação a questão da saúde, a gente acredita que a administração possa sim resolver, porque nós somos daqueles que criticamos, mas apresentamos soluções. A gente só não critica e fica criticando, inflamando todo mundo, e a questão do funcionário público também é uma questão. Eu quero só não fugir tanto desse foco do hospital, mas dizer que o funcionário público está passando por um momento muito difícil, a gente sabe disso, a gente está tentando fazer com que a política realmente possa ser beneficiária para eles, a questão do plano de carreira, auxílio de transporte, auxílio de saúde, enfim. Salário mais menos de R$1.000, como a gente sabe que vai acontecer, mas a saúde realmente precisa melhorar
muito mesmo. Então sabe? tá tudo normal lá, o pessoal que tiver que precisar usar pode ir ao hospital regional, tá funcionando tudo belezinha. O Instituto ainda não foi embora, ele fica aí, parece, segundo informações que eu tive extraoficialmente, até dia 30, parece que o contrato é até julho, mas é dizer o seguinte, o que nós temos que pensar e sentar é arrumar uma estratégia para enfrentar esses problemas, porque desde setembro do ano passado, praticamente, a gente tem vindo aí de um escândalo, bem dizer. Um atrás do outro, né? Um atrás do outro. O mesmo Instituto Varto, com a contratação de consultorias que foram feitas e que no contrato não constava, e algumas coisas que foram feitas e também que no contrato, isso tudo está sendo acompanhado pelo Ministério Público. Eu não vejo alarde, por exemplo, de alguns em aterrorizar a situação. Tudo está sendo enviado para a Justiça. Hoje em dia, a concentração de Polícia Federal, de Ministério Público, está tudo voltado para a área da saúde, em todo o país. Porque a saúde, infelizmente, não é só um problema de Itapetininga, é um problema em quase todas as cidades. E, infelizmente, é a realidade. Agora, eu vejo que o nosso prefeito tem que ver com carinho a saúde em si, porque realmente a gente não pode brincar com vidas. Não pode chegar uma pessoa lá, por exemplo, e ficar, infelizmente, mais de 2 horas esperando. No nosso entendimento, a pessoa chegou lá atendida e tinha que ter um médico para quem tem câncer, um médico para quem tem hepatite, um médico que tem... No meu entendimento, o hospital, quando se xingasse, já ia uma triagem, já ia colocando, já ia atendendo. Que maravilha seria isso? E por que não pode virar realidade? Eu acho que tudo na vida a gente pode transformar com boas ações. Agora, o que eu não admito são críticas que são feitas, não só na questão da saúde, mas como generalizar a questão das críticas, mas que quem critique apresente soluções, né? Não fique só na crítica, porque criticar é a coisa mais fácil que tem, se falar mal das pessoas, falar mal de tudo. É a coisa mais cômoda que tem. E você vir aqui para ajudar a resolver. É isso que nós precisamos. Eu acho que agora, nesse momento político da nossa cidade, esse momento extremamente delicado que nós estamos vivendo, eu não quero culpar nenhum gestor, nem outro, mas é dizer o seguinte, agora é hora de união. Unir. Eu vejo a última eleição, não quero citar, mas não ia citar, mas do Barack Obama, lá nos Estados Unidos, um povo que estava sofrendo com a crise mundial. Eu vejo aquela oposição fazer parte do governo, entendeu? Para tentar solucionar, porque eu vejo o seguinte, tem que ter posição. Será que hoje em dia a gente tem que ter oposição ou sentar na negociação na mesa e ajudar a gente a resolver as coisas? Esse é o meu pensamento, sabe? Porque é fácil ficar aqui xingando lá, está acontecendo isso, fazendo aquilo. Nós não estamos na época de fazer isso. Nós temos que sentar todo mundo para resolver a questão, seja do PSDB, PT, PDT, PPS, enfim. Todos têm que se unir. É isso que falta em nossa cidade. Eu vejo uma certa exagero de certas coisas acontecendo. Nós tivemos aí a visita do secretário esclarecendo diversos pontos da administração. O secretário de administração, Luiz Paulo, esclareceu publicamente, porque é o seguinte, não se pode chegar a informações e já começar a tirar para tudo qualquer lado. A gente tem que, daí falar, mas falta alguma coisa. Falei, não, mas vamos ter o bom senso como cidadão, como político hoje, de sentar e resolver. Eu não estou criticando ninguém sobre isso, entendeu, Maurício? Mas eu vejo hoje a situação política da cidade é uma questão que nós temos que usar a nossa inteligência para enfrentar o meio ambiente, para enfrentar as suas 50 salas que está faltando de professor, para enfrentar o hospital, para enfrentar a limpeza pública. Então, nós não temos com um problema só, né? Então, a gente tem que parar, temos que se unir e brigar todo mundo por uma causa maior, a nossa Itapetininga. Desculpa cortar, né? Mas é que é esse papo de política, esse papo de meio ambiente, a gente se estende um pouco mais. Eu queria agradecer a sua participação. Esquecemos de falar de uma coisa só. Do quê? Do cemitério. Do cemitério. Vou marcar um dia para você vir falar do cemitério, porque eu estou com o nosso horário estourado aqui. Mas só dizer o seguinte, Maurício, o cemitério nós detectamos muitos problemas, já no começo de janeiro, já está sendo feito um trabalho no sentido até de fazer um novo cemitério, que infelizmente lá naquele local chegou no limite. Nós temos lá fazendo várias ações também nessa questão do cemitério da cidade, que não é só o problema aqui, mas em todas as cidades, infelizmente, né?
Mas obrigado por ter me convidado nessa data especial do meio ambiente. Eu fico muito feliz e quero, sinceramente, do fundo do coração, agradecer a todos vocês que têm me incentivado, que têm me criticado, porque através da crítica a gente tenta melhorar, mas dizer que o Fernandinho está à disposição de vocês, está à disposição da imprensa, está à disposição de querer fazer minha cidade modelo lá na Europa, modelo nos Estados Unidos, que a Itapetininga possa assim dizer, olha, Itapetininga é modelo no mundo nessa questão, e essa é a nossa bandeira e esse é o nosso objetivo. Vai sair lã, são várias barreiras a serem enfrentadas, mas nós estamos aí para enfrentar desafios que eu não tenho. Maravilha. Obrigado, Fernandinho Rosa. Obrigado a você, telespectador, que nos assistiu aí pelo canal 99, pelo site tvitap.com.br. Lembrando que a partir das 18 horas, meu amigo Gustavo Gurgel estará comandando a nave Cidade Livre, que discute as principais notícias de políticas do Brasil e de Itapetininga. Feliz Dia do Meio Ambiente a todos vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Telescópio. Apoio Cultural,